Senhor presidente, seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, queria cumprimentar a presidenta da Casa e na pessoa da qual eu cumprimento os demais membros desse Legislativo. Cumprimentar também os ouvintes que estão lá no auditório, né, o pessoal também da diretoria que está me acompanhando aqui, Josenildo, Luciana, Natan, que está dando aqui a nossa assessoria, e cumprimentar também toda a população de Cascavel, sobretudo os servidores públicos municipais de Cascavel. O motivo que nos traz aqui a essa tribuna, prezados parlamentares, prezada presidenta, é exatamente o bloqueio das contas do município. Lamentavelmente, as contas do município hoje se encontram bloqueadas, exatamente pelo fato de que ganhamos uma ação, né, o sindicato ganhou uma ação, né, a Justiça ela reconheceu o direito dos servidores da limpeza pública e também da saúde, o direito ao adicional de insalubridade que vinha sendo negado por gestões anteriores, precisamente década de 90, de lá para cá, né? E isso como não se bastasse isso ser um grande descaso, a atual administração, que teve a oportunidade de resolver a situação, né, de dar encaminhamento para que se buscasse uma solução para o problema, fez descaso do descaso. Isso é muito lamentável. E o sindicato, no seu papel, né, que é zelar pelos direitos dos servidores públicos, né, na sua luta intransigente, na sua luta determinada, comprometida com a classe trabalhadora, nada mais, nada menos fez do que cumprir com o seu papel. E, lamentavelmente, chegou a esse ponto. Mas quero deixar bem claro, e já quero antecipar aqui, antes do final da fala, de que nós não somos favoráveis a bloqueio das contas, apesar de que foi o recurso que a gente precisou fazer, pedir ao juiz e esse pedido ser acatado, porque a gente viu que a única forma para ver se o gestor teria a humildade, a sensibilidade de sentar conosco. O que ele sempre quis foi ignorar a entidade sindical, ignorar os servidores, desvalorizar a classe trabalhadora e, lamentavelmente, refletiu nisso. Mas nós não estamos aqui, digamos assim, felizes com isso, estamos tristes. E o que mais nos entristece ainda é estar aqui presente numa sessão plenária dessa e estar ouvindo aqui nessa tribuna relatos exatamente da situação como está o município, né? O que mais se busca é a continuidade dos serviços, é que não haja prejuízo para a população, porque a população não tem culpa. O governo são 4 anos. Se o governo se elege ou se reelege, isso aí é detalhe. Mas o município continuará com o governo. E a população é quem decide o que é melhor para ela. A gente tem que entender isso. Eu uso até aqui uma frase do presidente Lula que diz: quem ganha, governa. Quem perde vai para casa lamentar a derrota e se preparar para a próxima. Essa que é a verdade. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, não. Fazendo aqui um pequeno relato, companheiros e companheiras, prezados parlamentares, presidenta, esses precatórios foi uma ação de 2002, certo? Quando nós assumimos o sindicato em 2018, a gente já se deparou com essa ação. Lembrando que essa ação ela ficou parada, desde o trânsito em julgado, 2011, ela ficou parada mais ou menos uns 8 anos. E aí nós chegamos com a nossa determinação, com o nosso compromisso de luta com os servidores, e aí a gente fez com que esse processo ele fosse movido. E a nossa assessoria jurídica, na pessoa do Dr. Arthur Munhoz, de forma bastante comprometida, né, intransigentemente, passou a trabalhar nessa ação. E aí já veio dando os resultados. De modo que assumimos em 2018, como eu já falei, a assessoria jurídica passou a atuar nesse processo a partir de 2019. Com muitas cobranças, demos encaminhamentos em 2021, certo? Foi feitos todos os encaminhamentos. Inclusive, houve muita cobrança dos beneficiários, obviamente. Eles cobraram com toda a razão, com todo o direito. E a gente está lá para atender a essas determinações, essas cobranças, né? A gente zela pelos direitos dos servidores. Portanto, 2021,
a gente já passou a trabalhar, né, já começou a fazer efeito esse trabalho da assessoria jurídica, de modo que até abril de 2022, nós já havíamos feito a habilitação dos beneficiários, certo? Sendo que, em abril de 2022, a Prefeitura foi intimada para fazer os devidos pagamentos. Olha aí, ó, abril de 2028, a Prefeitura já passou a ser intimada para fazer esse pagamento. Que, na verdade, se trata de um precatório, que é uma dívida que o município, no caso aqui, tem com esses servidores, e que, que o direito ao pagamento se deu através, obviamente, de uma sentença judicial condenando o município a pagar o que é devido a esses servidores. Ok? Então, infelizmente, a gente sempre se colocou, infelizmente a gestão se colocou sempre insensível, apesar das nossas tentativas de dialogar, de conversar, de a gente buscar um meio. Porque, vejam bem, pessoal, essa ação, ela é de 2002, como eu já falei. O trânsito em julgado definitivo, onde já foi determinado o acordo, se deu por volta de 2011. Então, vocês vejam que isso não é coisa de ontem para hoje. Teve muito tempo. Outras gestões poderiam também ter se empenhado de começar a resolver essa situação? Sim, mas sobrou, né, ou impactou exatamente na gestão atual, que justamente teve tudo para começar a resolver o problema. Agora, é lamentável, é muito lamentável que alguns gestores irresponsáveis, a gente pode até dizer dessa forma, porque isso é irresponsabilidade de quem não reconheceu o direito do servidor, para gerar isso aí, e quem está administrando tem a possibilidade de resolver e de fazer descaso disso. Isso é muito lamentável. É como, por exemplo, eu sou eleito prefeito de uma cidade, aí eu assumo a prefeitura, aí tem os BOs que os gestores anteriores deixaram, aí eu digo, não vou resolver porque não fui eu. Mas eu fui eleito para quê? Fui eleito para quê? Não é para resolver? Porque a dívida ela não é pessoa física, é pessoa jurídica. Temos que entender isso aí. O fato é que esse precatório hoje, ele gira em torno de 13.487.147,21. Repetindo, 13.487.147,21. E essa é a dívida atualizada até outubro de 2024, desse ano. E, obviamente, enquanto não se paga, vai correndo juros, né? Juros de mora, né? Enfim, o fato é que o município hoje tem essa dívida. Presidente. E uma vez que... Não, pode continuar, mas ao término, ou no decorrer, se houver uma parte, só porque há uma dúvida... Se tiver, na verdade, não pode ter a parte em tribuna no caso, popular. Seria só uma dúvida para tirar. Não, deixa ele encerrar, e quando ele encerrar, se tiver o consenso, a gente abre um momento, tá bom? Pronto, então, como eu falei, a dívida gira em torno desse valor, né? 13.400.000, aproximadamente 13.500.000. E o bloqueio hoje, no momento em que houve uma decisão, né? Porque, como eu disse, o nosso pedido foi acatado pelo juiz, né? A decisão saiu dia 7, mas foi publicada dia 8. Ou seja, já passou a fazer efeito nas contas do município no dia 8. Ou seja, as contas do município já passaram a ser rastreadas, bloqueadas, sequestradas. E qual foi o valor que foi sequestrado até então? Em torno de 6.400.000. Por que não bloqueou mais? Porque, obviamente, não tem mais dinheiro. E à medida que for entrando dinheiro nos cofres do município, esse dinheiro vai sendo bloqueado. Ou seja, o município está impedido de usar esse dinheiro, até que venha resolver esse problema. Mas deixando claro aqui, senhores vereadores, senhora presidenta, que o sindicato está aberto ao diálogo, nós estamos à disposição da prefeitura, do atual prefeito, estamos à disposição da justiça para a gente sentar, dialogar e a gente ver uma forma de resolver o problema. Porque nós não somos a favor de que os servidores, eles venham pagar o preço, não receber seus salários, né? Todo mundo tem seus compromissos financeiros, tem suas dívidas, tem o seu orçamento, precisa administrar. E nós não podemos pagar por a irresponsabilidade de inescrupulosos gestores. Essa que é a verdade, isso é lamentável. A gente ter que pagar o preço por conta da irresponsabilidade de quem deveria ter resolvido o problema. Repito,
O precatório não foi gerado na atual gestão, lógico, né? O vereador Adeildo deixou isso bem claro semana passada, isso é uma realidade. Mas, lembrando que o gestor teria total responsabilidade de resolver, porque o prefeito, no momento, é ele. Se o prefeito fosse o Sebastião, era o Sebastião que iria resolver. Se fosse a Priscila, o Flávio, o Nonato, enfim, quem está hoje responsável em administrar o município é quem tem que arcar com essa responsabilidade, apesar de que o problema não foi gerado na gestão. Isso é importante deixar claro isso. É lamentável também que a gente sempre se depara com pessoas que poderiam ter usufruído desse dinheiro e não usufruíram. Lamentavelmente faleceram. E tem pessoas aí, é nem bom dizer isso, mas está à beira também. Quer dizer, será que vai receber? O único prejuízo que não vai estar, porque esse recurso vai ficar para alguém, para os herdeiros. Mas o bom mesmo é quem o suou, é quem batalhou, é quem trabalhou usufruir. Tem nada melhor do que isso. Mas menos mal fica para os seus dependentes. E é isso que a gente jamais quer. A gente quer que quem está vivo realmente usufrua do seu direito. E, para isso, o sindicato assumiu um compromisso, assumiu uma luta, colocou isso como prioridade na sua pauta de luta e está aí o resultado. Agora, o sindicato não pode ser responsável pela ingestão, né? Pela responsabilidade do atual gestor. Porque ele, no momento nenhum, teve a humildade de sentar com a entidade sindical, de abrir a conta, né, para colocar lá os valores, já ir colocando os valores, e a gente já ir trabalhando no sentido de ir fazendo o pagamento. Se o município não tinha como marcar com esse valor na sua totalidade, obviamente que pode se sentar para conversar e ver um parcelamento. Certo? Então, o prefeito, inclusive, ele mandou um projeto de lei para cá, né, justamente, que inclusive, ele, após publicar, passou a ser a Lei 2.144/2023, essa lei ela passava a disciplinar acordo com credores para pagamento com desconto de precatórios municipais e o acordo terminativo de litígio contra a Fazenda Pública e dar outras providências. Gente, isso aqui foi só história, isso não aconteceu. E outra coisa, a gente também, enquanto entidade sindical, a gente fica chateado, porque quando ele mandou esse projeto para cá, a gente nem sabia, a gente acompanhou aqui. Inclusive, houve alguns pontos que foram vedados, né? A Câmara não aprovou do jeito que ele queria, mas acabou ele querendo sancionar do jeito dele. Então, mas para que ele fez isso? Só para dizer que tem a lei? As pessoas estão precisando do pagamento, não é só dessa lei. Estaria de parabéns ele, né, cumprindo com o seu papel, de ter realmente publicado a lei, ter criado o projeto, mas, acima de tudo, ter feito o pagamento, que é isso que essas pessoas que são beneficiárias nesse processo, elas estão esperando, aguardando. Portanto, e por causa disso se deu a ação. Por conta disso se deu essa ação, exatamente. Tá? Então, pessoal, essa lei serviu para quê? Só para publicação nas mídias, nas redes? Só. Porque, do ponto de vista prático, nada. Eu vou usar aqui uma expressão, foi só enrolação, enganação. E a população não engole mais isso. Tá bom? Então, assim, gente, eu queria finalizar, né? Meu tempo aqui já foi embora, como sempre, né? E queria só agradecer pelo espaço, viu, presidenta? Agradecer aqui aos parlamentares pela atenção e dizer que nós estamos aqui à disposição. Estamos à disposição do Legislativo, estamos à disposição do Executivo, estamos à disposição da Justiça, porque esse impasse ele tem que ser resolvido. As contas do município não podem continuar bloqueadas, elas têm que ser desbloqueadas. Mas, para isso, tem que ter consenso, tem que ter conversa, tem que ter acordo, para que, justamente, as coisas voltem às suas devidas normalidades. E nós estamos torcendo para que tudo volte à sua normalidade, presidenta. Tudo. Porque nós não queremos que a população seja prejudicada. E, repito, não defendemos aqui situações que venham impactar ou que venham prejudicar o pagamento dos servidores. Porque, sobretudo, a população também fica prejudicada. Olha, a gente estava falando aqui de desmonte, já foi falado aqui de casos de desmonte, é um absurdo o que está acontecendo aí. Eu estou recebendo ligações de UBSs, de postos, onde lá não tem mais o atendimento no horário, só se tem amanhã, não tem à tarde, porque o servidor que fazia o atendimento pela manhã é contratado
Desculpa, pelo IESP. Aí, quando tem o efetivo, ele está lá. Mas, por exemplo, você procurar a sede aqui, a UBS da sede, não tem um atendimento odontológico pela manhã, tem à tarde, porque tem um servidor efetivo, certo? Lá na UBS do Planalto também, praticamente paralisaram os serviços, porque quem fazia esse serviço eram pessoas contratadas, e era exatamente por essa organização, né, por esse instituto, tá certo? E aí, como não receberam os salários, eles estão fugindo, estão saindo. Quem que vai trabalhar? Só para lhe passar aqui uma informação. O Instituto, ele terceirizou com várias cooperativas, né? Inclusive, tem uma empresa chamada UP, que os funcionários estão todos demitidos dessa empresa, que é o pessoal responsável por vigilância, portaria, serviços gerais, foram todos demitidos. Foi pago o mês deles de outubro, após entrarem com a representação na Justiça do Trabalho, mas que estão todos de aviso e sem receber suas contas. E ainda 7 dias do mês de novembro trabalhado. Essa é a situação. O posto de saúde, aonde a odontologia está funcionando porque os odontólogos ou alguém do posto está providenciando a própria limpeza. Quem trabalha nos postos sabe, porque não tem, é onde eu digo, situação insalubre. Essa situação dos precatórios é grave? É. Agora, repito, nosso município já vinha descumprindo pagamentos e acordos com fornecedores, mesmo antes dessa situação. Ou seja, isso aqui é um ponto, hoje, muito bom para ser usado pela gestão para justificar e querer culpar essa decisão judicial sobre as irresponsabilidades que não foram ocasionadas somente agora, não. Viu? Tem fornecedores aí, eu recebi ligação de fornecedor hoje com o município, entre município e instituto, tem R$500 mil para receber. E não foi de agora, não. São contas antigas. Então, isso é muito fácil, querer hoje jogar a culpa somente nisso. Aí vou deixar uma pergunta aqui, Nonato. Diante dessa situação que foi transitada e julgada, pode-se fazer um acordo, informar a justiça e desbloquear as contas do município? Seria uma saída? Pronto, a pergunta bem interessante, bem oportuna. Inclusive, eu estava até esquecendo do detalhe aqui, pessoal, de que hoje o doutor Arthur Munhoz vai estar reunido com o juiz assessor do presidente do Tribunal de Justiça, porque já estamos buscando uma forma de conversar, de dialogar, para justamente ver essa possibilidade, né? Como eu falei aqui antes, a gente não quer que essa situação, obviamente, permaneça da forma como está. Porque se permanecer, isso vai gerar... Aliás, já está gerando prejuízo, né? Já está gerando prejuízo. Aí tem outro detalhe interessante. Todos os recursos que tinha no município eram esses 6 milhões? Pronto, é um questionamento bem interessante. Então, se o nosso município, que era rico, até bem pouco tempo atrás, na realidade era falido, né? Precisou vir uma ação judicial... Para poder o município mostrar as contas, né? Para a gente saber da realidade, que o município, na realidade, estava quebrado, falido e sem recursos. Inclusive, a gente está com material aí, eu acho que o Natan, não sei se já distribuiu, mas vocês vão ter acesso aí das contas do município. Qual é a conta lá que não tem nada, está zero, quer dizer, não teve nem como bloquear, porque não tinha nada lá. E praticamente umas 2, 3 contas aqui tinha alguma coisa. Uma tinha 5 milhões e alguma coisa, outra tinha 1 milhão e alguma coisa, o que gerou esse montante de aproximadamente 6 milhões e meio de bloqueio, né, de sequestro nas contas do município. Certo? Senhores, está aberta a palavra para vocês diante do tema, né, que é um tema bem discutido e bem urgente hoje em nosso município. Na realidade, o Freitas já fez a pergunta, ia ser essa, da possibilidade de um parcelamento, porque geralmente toda ação, né, uma ação judicial a nível de cobrança, há inicialmente também a possibilidade de um parcelamento, desde que você pague uma entrada de 20%, 30% e o saldo remanescente, não desmerecendo a classe trabalhadora que lutou e demorou muito para conseguir essa vitória, né, na justiça. No entanto, é importante ressaltar, ver se já estava previsto na lei orçamentária, na LOA, essa contribuição, esse desconto por parte de precatório, porque é uma cifra muito alta. E segundo, eu vi aqui que realmente foi 6 milhões e meio, né, que já foi sequestrado. E trata-se de uma decisão monocrática, porque foi só um desembargador. O fato de você
bloquear a conta de um ente federativo, isso aí não era interessante, se dúvida até plausível de um questionamento de ter sido deliberado pelo Pleno. É importante tomar conhecimento, porque a funcionalidade do serviço público também é essencial, né? Eu acho que tem que ser revisto. Até fico feliz em ver a sua disponibilidade em sentar, negociar e deliberar essa matéria no tocante ao parcelamento para evitar os prejuízos ao município. Obrigado. Pronto, é exatamente isso, vereador. A nossa disponibilidade está em aberto, né? A gente está aqui para justamente sentar, conversar, negociar, tá? Porque a gente não quer que o município realmente continue sendo penalizado. E, detalhe, essa ação ela se deu por conta de quê, né? Isso é importante que se deixe claro isso. Porque, assim, o Sindicem, ele não tem o prazer de colocar o ente municipal na justiça a todo custo, a todo momento. Só para vocês terem uma ideia, questões simples que a gente poderia ter discutido, dialogado no âmbito administrativo, a gente não, por falta de diálogo, a gente se viu na obrigação de judicializar. Não estou fazendo nenhum exagero, não. Hoje nós temos em torno de uns 65 a 70 processos que a gente moveu contra o município. E aí tem situações bestas, coisas que numa conversa de 2 minutos se resolveria. Mas o prefeito, achando que era o dono do poder, que estava administrando só para ele, não respeitava os servidores, porque a falta de respeito dele começava exatamente pelo fato de não receber o sindicato, não dialogar, e às vezes que recebeu quando lhe foi conveniente. E a gente tinha que ir, porque o pior era não ir. E a gente ia, não era para aceitar o que ele queria, obviamente. Deixar isso bem claro, tá? Então é isso, vereador. A gente vai deixar bem claro que ela se deu por conta disso, né? A falta de pagamento desses servidores. Os servidores da época tinham o direito foi negligenciado, né? Foi vilipendiado, tá? E aí a gente teve que tomar uma atitude. Porque você imagina, eu vou dar aqui um exemplo. Como isso é um caso tão antigo, década de 90, por exemplo, o que acontecia? Como era que o gestor negava o adicional? Eu sou gari, por exemplo, a lei deixa bem claro que eu estou numa função insalubre e o grau máximo ao qual eu estou submetido, né, é 40%. E aí o que a gestão fazia? Deu férias ao servidor, naquele mês que ele está de férias, não queria pagar. Como se ele não tivesse o direito, né, adquirido, ou seja, ao usufruir das suas férias, ele não tinha sido beneficiado com todos os direitos, inclusive o período aquisitivo. Então, assim, para vocês verem o tamanho da irresponsabilidade. E aí, lógico, uma hora a conta chega. E aí, por isso que a gente entrou com a ação. E essa ação de bloqueio, de sequestro, é uma outra ação, que dentro do trâmite, né, por não haver diálogo, não haver negociação, a gente resolveu judicializar, pedindo sequestro, bloqueio das contas do município. Isso nós fizemos em último caso. Repito, foi a única alternativa que tivemos. E por isso é que a gente diz que aqui a gente não defende para que isso venha prejudicar o pagamento dos servidores, né? Os servidores não tem nada a ver. Inclusive, eu não tenho nada a ver. Sou servidor. Não quero que o meu salário seja bloqueado, não. Não quero deixar de receber meu salário, não. Então, os nossos representados, né, servidores que nós representamos, diretamente ou indiretamente, também eles fazem jus ao pagamento dos seus salários, tendo em vista que prestaram serviço ao município. Tá bom? Vale ressaltar também, professor, que uma das contas que eu acabei de observar aqui, que está bloqueada, é conta de convênio. Banco do Brasil, que é Fundeb. Então... FPM também. FPM é pela Caixa, tá ok. Mas no Banco do Brasil, isso aqui do Fundeb, isso aqui é importante. Isso. Né? Porque prejudica muito o funcionalismo do serviço público. O funcionamento das escolas, enfim, é delicado. Presidente, de acordo com o seu jurídico, né? Qual é a força do sindicato em relação a essa negociação, essa reunião que vai ter hoje? O sindicato ele tem poder de negociar, de falar diretamente com o presidente do tribunal, ou com o desembarcador, ou com o assessor dele, para que as contas possam ser desbloqueadas mediante um acordo com o município? Tem essa força o sindicato, juntamente com o prefeito? É exatamente para isso que o doutor Arthur já está indo hoje, né, conversar com o juiz, que é o assessor do presidente do Tribunal de Justiça, né?
justamente a gente negocia, né, a gente conversa, mas assim, é uma negociação que ela tem que surtir efeito. Não é simplesmente chegar lá, negociar, alguém dar a palavra, se comprometer assinando até acordo, etc., e depois isso ficar pelo não dito. Não, a gente fala, esse comentário falo por quê? Porque já tem praticamente aí 50%, 40 e poucos por cento do valor total já retido, sequestrado, e já seria uma boa pauta, uma boa entrada para poder, então, fazer uma negociação seguinte, né? Pronto, é exatamente isso. O pior seria, porque assim, o ideal teria sido que no depósito judicial tivesse sido feito os créditos, né? Porque justamente a conta judicial foi aberta. E aí, nada lá, zero centavo. Está entendendo? E aí, como não, justamente a ação que o sindicato moveu pedindo o sequestro é exatamente porque lá, na conta judicial, lá não tinha nenhum centavo. Tão grande foi o descaso que o atual prefeito fez para com esse processo. Ok, vereador? Nonato, eu queria só aqui expor aquilo que eu penso. Eu acho que o sindicato não precisa estar se culpando por nada, porque o sindicato não tem culpa. O servidor e o sindicato apenas foram atrás de buscar, via judicial, um direito que foi negado lá atrás, seja por quem foi o gestor. Isso é o que menos importa nesse momento. Assim, quem passa a ser gestor herda o ônus e o bônus. Muitas vezes as pessoas só querem herdar as coisas boas. Mas os próximos gestores, assim como o Tiago herdou essa conta, os próximos gestores irão herdar coisas semelhantes da atual administração dele, porque que ele deixou de fazer também. Infelizmente, aqui eu acho que o momento não é buscar culpados. Os servidores foram apenas, através do sindicato, assistidos e, de certa forma, foi-se feito justiça, pelo meio legal, a justiça. O único problema é aquele. Eu vejo assim, isso que está acontecendo sempre foi aquela coisa, falta da comunicação, falta do diálogo, que nunca houve, e até do desrespeito às decisões, que não é novidade, isso aqui não é nenhuma novidade. O senhor prefeito sempre desrespeitou, inclusive decisões judiciais, tendo que se chegar ao ponto, como foi com a Câmara, aí atrás-se de bloqueios, porque não é dele negociar, não é dele ceder, estou falando dele como gestor. E por isso se chegou a esse ponto. E que no futuro, nós ou a próxima Câmara estará passando por situação semelhante, porque leva-se anos para chegar a essas coisas. E nós sabemos que, propriamente, a atual gestão deixou de cumprir em alguns determinados momentos, como não cumpre hoje. A gente tem várias situações. Nós temos uma lei aqui, só para especificar, Nonato, aproveitando aqui, nós temos uma lei que trata da questão do direito da licença maternidade, que o município não respeita. Ele usurpa 2 meses dos funcionários públicos, com lei e tudo. No caso da minha esposa, eu levei um atestado de 180 dias, quando chegou lá, a pessoa disse que não recebia. Eu digo, pois vai ficar com esse se quiser, porque é lei, está lá. Mas você sabe que muitas precisam entrar na justiça para ter esse direito respeitado. E temos uma lei municipal que trata de 6 meses da licença maternidade e o município só paga 4. 4 meses.